Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Racionaliza. Você que está no terceiro ano estudando polinômios, já à véspera do vestibular. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Teorema do Resto e o Teorema de D'Alembert. Então, esses dois teoremas são muito simples, muito fáceis, que vão ajudar a gente a achar o resultado que nós queremos de forma mais simples, tá bom? Então, vamos começar com o Teorema do Resto, que o Teorema de D'Alembert vai ser uma consequência dele, tá bom? Então, a aula de hoje é mais teórica, vamos ter apenas um exemplo aqui. Então, se concentra bem, copia tudo direitinho e vamos comigo. Então, o Teorema do Resto diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio, um p de x qualquer, pelo binômio ax mais b é igual ao valor numérico desse polinômio para x igual a menos b sobre a. Ou seja, quando eu pego o meu p de x e calculo o valor dele na raiz do meu divisor, vai dar exatamente o valor do meu resto. Agora, vamos separar as coisas, né? O conceito é esse, vamos separar as coisas. Nós temos um polinômio aqui, deixa eu até trocar de cor. Nós temos um polinômio aqui, certo? Que vai ser o meu dividendo. Vai ser o cara que eu vou dividir, o p de x. E eu quero dividir ele pelo binômio ax mais b, que é esse carinha daqui, ó. Certo? Então, o resto, está falando do resto, o resto da divisão de um polinômio p de x, esse cara, pelo binômio ax mais b, vai ser igual ao valor numérico desse polinômio aqui, ó, aplicado para a raiz desse polinômio daqui. Tá bom? Por isso que diz que o p de menos b sobre a é igual a r. Então, se eu tenho esse polinômio aqui, ó, que é o ax mais o b, e eu vou fazer a raiz dele, para fazer a raiz eu tenho que igualar ele a zero. O que é que faz? Esse b, que é positivo, ele vai virar negativo, então ax é igual a menos b. E o a agora vai passar dividindo, fazendo com que o x seja igual a menos b sobre a. Isso aqui é o processo normal de nós acharmos a raiz de um polinômio, principalmente de um polinômio de primeiro grau. Tá bom? Então, ele está falando o quê? Quando eu pego essa raiz e calculo o valor numérico dela no meu polinômio, certo? O valor numérico que eu encontrar vai ser justamente o resto da minha divisão. Então, eu não preciso fazer o esquema todo da divisão para descobrir o resto. Basta eu pegar a raiz do meu dividendo e aplicar no carinha que eu quero dividir e o resto já vai ser dado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular, e esse vai ser o exemplo que nós vamos fazer, vamos calcular o resto da divisão de p de x, que vai ser 4x² menos 2x mais 3 pelo polinômio b de x, que vai ser o 2x menos 1. Então, eu vou calcular o p de x dividido pelo b de x. Pelo teorema do resto, diz o quê? Eu não preciso fazer a chave. O que é que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir a raiz desse cara, a raiz do divisor, certo? Eu preciso descobrir a raiz do divisor e aplicar aqui. Quando eu aplicar a raiz aqui, já vai me dar o resultado certinho do resto, tá bom? Então, isso daqui vai ficar mais simples de nós descobrirmos qual é o resto da divisão. Mas vamos conferir da seguinte forma. Vamos fazer, a princípio, a nossa divisão normal. Então, deixa eu apagar aqui para sair da frente. Vamos fazer a nossa divisão normal, como a gente aprendeu a fazer, tá bom? 2x menos 1. Então, o cara daqui que vai ser, para chegar no 4x², então eu tenho que multiplicar por 2x de novo. 2 vezes 2 dá 4, x vezes x dá x², tá bom? E agora, o que é que eu faço? Multiplico esse cara aqui, ó, por esse. Isso aqui a gente viu a aula passada. Então, se você não viu a aula passada de divisão de polinômio, pelo método da chave, que é esse daqui,
volta, assiste, depois volta para cá que você vai entender melhor. Então, ó, 2x vezes menos 1 dá menos 2x, mas o que é que acontece aqui? Lembra, ó, que nós pegamos aqui todo mundo e colocamos o menos 1 aqui fora, então troca todos os sinais, ó. Esse daqui, deixa eu apagar rapidinho. Então, esse 2x ele ficaria positivo, ele vira negativo, e o menos 2x, que a gente acabou de calcular, ele vai virar positivo, porque eu tenho que trocar o sinal para poder subtrair. E é justamente essa subtração que troca tudo, tá bom? Então, ó, esse cara corta com esse cara corta com esse, e sobra exatamente quem? O 3. Beleza? Então, o resto dessa divisão é 3. Mas agora, utilizando o teorema do resto, percebam o seguinte. O resto é 3. A raiz do divisor, ó, o divisor é 2x menos 1. E a raiz dele vai ser quando eu igualar isso a 0. O que é que vai acontecer? Vai ser que 2x menos 1 igual a 0 vai implicar em x igual a 1 sobre 2. Esse menos 1 passa para o outro lado e vira positivo, e o 2 passa dividindo. Beleza? Então, a raiz do divisor é esse cara daqui, é 1/2. Agora, vamos pegar esse 1/2 daqui e vamos aplicar no meu polinômio maior. E vamos ver o que é que acontece? Aplicando ele no maior, vai ter o seguinte, que P de 1 sobre 2, você vai fazer toda essa conta e justamente o P de 1 sobre 2 vai dar 3 também. O mesmo 3 que a gente encontrou aqui, ó. Ou seja, deu o mesmo resultado. Então, eu peguei a raiz do divisor, apliquei no meu dividendo e deu 3. Quando eu fiz a divisão dos dois normalmente, o resto também deu 3. Então, isso significa como uma aplicação, uma demonstração, não é uma prova, é uma demonstração de que o teorema do resto, ele realmente funciona. Eu não preciso fazer a divisão para saber o resto dela. O que é que eu preciso saber? A raiz do divisor e aplicar no meu dividendo. Isso já vai me dar o meu resto, tá bom? Então, subindo aqui, nós queremos dizer o seguinte. Quando b de x é o divisor, tá? Quando b de x é um polinômio de grau 1, ou seja, uma equação de primeiro grau, o resto é igual ao valor numérico do p de x, quando x assume o valor da raiz, que é exatamente o que a gente fez aqui. Quando x assume o valor da raiz, 1 sobre 2, e aplicamos no p de x, ele já deu exatamente o valor do resto, ok? Então, vamos para um exemplo aqui mais prático. Calcule o resto da divisão de p de x. Ó, p de x é x ao quadrado mais 5x menos 1 por b de x, que é x mais 1. Então, aqui ó, eu tenho um polinômio de grau 1 e aqui eu tenho um polinômio de grau 2. Preciso fazer a divisão? Não. O que é que eu preciso saber? Primeiro, achar a raiz do divisor, x mais 1, igual a 0. Então, esse mais vai tornar ele menos, então a raiz é menos 1. Raiz do divisor, tá? E agora, esse menos 1, que é a raiz, eu jogo ele no meu p de x, que é aqui. Então, eu simplesmente vou calcular o p de menos 1. P de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes menos 1, menos 1. Ou seja, todo lugar que tem x, eu coloco o menos 1, que é o meu x. Tá bom? Calculando isso aqui, vai dar que o p de menos 1 vai dar menos 5. E o menos 5 eu já sei que vai ser o resto da divisão. Eu não preciso fazer essa divisão para conferir isso. O teorema do resto já me garante que essa resposta está correta. Ok? Então, é um caminho mais fácil para, na hora da prova, na hora da questão, você descobrir o resto de uma divisão sem precisar estar se matando para fazer. Tá bom? E agora nós chegamos à consequência desse teorema, que é o teorema de D'Alembert, que diz o seguinte. Um polinômio p de x, ele é dividido pelo polinômio ax mais b, se e somente se acontecer isso. Se p de b de menos b sobre a for igual a 0, ou seja, a gente viu que quando o p
o P de x, o polinômio, está aplicado à raiz do binômio, tá? Então, voltando. Esse daqui é o meu divisor. A raiz dele é justamente menos b sobre e que a gente viu. Então, a gente viu, quando o polinômio P de x está aplicado a essa raiz do dividendo, ele vai dar o resto, certo? Isso foi o teorema do resto. Mas como o resto aqui deu zero, isso quer dizer o quê? Que o ax mais b nada mais é do que uma raiz desse polinômio. Então, um polinômio p de x é divisível pelo binômio ax mais b se e somente se, quando eu aplico a raiz do meu binômio divisor, ele vai dar zero. Tá bom? Então, o caso mais importante da nossa divisão é quando o p de x ele vai ser dividido por um binômio da forma x menos a. Tá bom? Então, esse é o caso mais importante que a gente vai ter e é esse que a gente vai analisar. Então, vejam o seguinte. Vamos notar o seguinte, que a é a raiz do divisor. Porque se eu tenho x menos a igual a zero, como a gente tem aqui, então eu jogo o a para o outro lado e o x vai ser igual a a. Então, o a é a raiz do divisor. Então, o p de a ele vai dar o resto, como a gente viu no teorema do resto. Só que se esse resto for zero, isso quer dizer que o x menos a ele é uma raiz desse polinômio. Tá bom? Então, o r vai ser exatamente o p de a, como a gente tinha visto, e se o p de a der resto zero, então significa que ele é divisível por x menos a. Ok? Então, hoje foi essa aula um pouco mais teórica, um pouco mais orgânica, certo? Então, fiquem todos com Deus, estudem, revejam a aula, copiem essas observações de todos os assuntos. Até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau. Valeu!